Pessoal da minha sexta-feira, sejam todos bem-vindos e bem-vindos, Sadraque! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas! Aqui estamos mais uma vez nos 95,7. Eu estou tentando me animar para chegar de pé no fim da aula aqui. Hoje eu estava na Semana do Brincar, lá na Casa Zé de Alencar, ajudando o professor Marcos Teodorico montando as atividades. Então, a gente vai ter um grupo lá que vai apresentar atividades de robótica educacional, vão apresentar atividades com computinho, com softwares arcade, vai ter o pessoal, massa, vai ter o pessoal que vai estar lá também na Casa Zé de Alencar, com outros recursos, sem falar que a gente tem os diversos atrativos da Casa Zé de Alencar, como o almoço de sábado, que é feito pelo grupo, pelos professores e estudantes do curso de gastronomia, tá? Então nós temos ainda a oportunidade de ir ao evento e sermos cobaia do experimento deles, tá certo? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que essa sexta-feira seja uma sexta-feira animada. Eu estava falando aqui para o Neto, estou quase apagando. Vou ali da cozinha daqui a pouco, vou tomar uma dosezinha de café para dar uma levantada aqui daqui a pouco. Mas pense o cansaço hoje, e sobe escada, desce escada, e monta computador aqui, monta kit de robótica ali, mas a gente já está com as atividades prontas. Amanhã pretendemos estar às 7 da manhã lá, tá certo? Inclusive o grupo de desenvolvimento cognitivo e computadores está liberado para assistir às atividades da Casa Zé de Alencar, tá? E além dos nossos trabalhos, existem os trabalhos do professor Marcos, tem o Brinca Móvel, tá certo? Que é um ônibus com jogos e brincadeiras, né? Em que se trabalha a ludicidade e também a brincadeira. E amanhã, não sei se vocês sabem, mas é o dia do brincar, tá certo? Eu sei que amanhã vai ter na Faced, mas no caso eu trabalho já com o professor Marcos, já faz acho que uns 8 ou 9 anos, desde a época que eu era da Virtual, eu trabalhava com o professor Marcos. Né? Então, a gente vai avançando nessas ações, tá certo? A gente vai avançando nessas ações, vai brincando, vai ter lá um espaço para receber também os animais pet, vacinação dos animais pet, tá? Tem um espaço para levar as crianças para brincar, tá? Um espaço também que toda a família pode aproveitar. E ainda com esse clima chuvoso, que hora dá uma chuvinha, hora dá um calorão, a gente está colocado num lugar protegido, tá certo? A gente está colocado num local protegido devido aos equipamentos eletrônicos, né? Mas a ideia é que a gente possa aproveitar o máximo os espaços da Casa Zé de Alencar. Então, não vamos ter só jogos eletrônicos. Vai ter, por exemplo, um grupo meu de estudantes do Renoem, né, que vai levar material da forma de cordel também para brincar e para jogar, tá? E temos também professores de outras áreas, como o professor Cleison, da UFC Virtual, temos outros professores também que estarão lá, tá? Então, a ideia é que amanhã vocês aproveitem o dia do brincar, tá certo? Para mim, é um dos eventos mais importantes que se faz na UFC. E o Marcos, ele sempre é dedicado a essa causa, né? E, como eu falei para vocês, faz 8 anos que eu trabalho com ele, e nesse processo a gente, vamos dizer, fica voltado a dar essa força. Ok, gente? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Bom, eu sei que vocês estão vendo aí na tela de vocês SBC, ou melhor, software livre e single board computers, computadores de placa única.
tá? A gente vai falar um pouquinho dessas coisas, que é um pouco do trabalho do LabPAN, que a gente executa na FACED, tá? Mas uma coisa que é importante no dia de hoje também é que nós tínhamos a apresentação da aula passada, né? Nós tínhamos uma equipe que faltava fazer a sua apresentação, ok? Então, eu até dei uma enrolada, aproveitei para dar os avisos, falar sobre as ações. Então, agora eu deixo para o Neto. E para a equipe 6, eu passo a bola, vou tirar a minha apresentação. E vocês fiquem à vontade para fazer a apresentação de vocês e para que possamos avançar neste dia maravilhoso de sexta-feira. Sextou, gente. Vamos lá. Legal, professor. Parabéns aí pela iniciativa aí do Brincar, né? Boa noite a todos, né? Hoje a gente ainda ficou uma equipe para apresentar hoje, que é a equipe 6. Os componentes estão aqui, se eu não me engano, era Ana Cristina, era isso? Podia confirmar para mim? Sim, João. Pronto, sim, Cristina, né? Tá aqui, Cristina. Pronto, Cristina. Eu vou compartilhar primeiro o seu roteiro, tá certo? Pode ser? Tranquilo, se quiser eu posso compartilhar também. Você prefere que eu compartilhe ou você compartilha? Eu compartilho para facilitar. Pronto, você compartilha o roteiro. Agora, se quiser, eu posso compartilhar o vídeo também ou você que sabe, viu? Tá bom? Eu compartilho aqui, viu? Pronto, fica à vontade. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor por ter nos permitido fazer a apresentação hoje, né? A gente acabou não conseguindo fazer na aula passada. E vamos lá. Eu vou apresentar a tela aqui. Professor, não vou ligar a câmera porque eu estou com uma virose terrível. Estou muito gripada, mas vamos lá. Tá, sem problema. Tá? Assim, ó. Pronto. Todo mundo consegue me ver? Todo mundo está conseguindo ver a tela? Sim. Só pedir aqui para o professor Rogério desligar o microfone dele. Professor Rogério, desligue seu microfone. Pior que eu nem posso desligar, porque... Pronto, desligou. Ótimo. Obrigado, professor. Bom, então, boa noite a todos e todas. A nossa equipe é a equipe 6. A gente fez um vídeo cujo tema era sílaba tônica, né? Já que somos... Só um minuto, filha. Já que somos estudantes do curso de pedagogia, a gente escolheu um tema que desse para alunos do 3º, 4º e até mesmo do 5º ano do ensino fundamental, né, dos anos iniciais. Porque a gente... Desculpa, gente, a minha filha pequena está aqui. A gente achou importante trabalhar esse tema, né, dentro do que a gente vem estudando. Então, o tema é sílaba tônica, público-alvo, alunos do 3º, 4º e também do 5º ano. O vídeo é bem curtinho, é um vídeo explicativo bem curtinho, de 3 minutos. Material de suporte são esses aí. O Gabriel, se quiser falar, ele entende mais dessa parte de edição, professor, a gente dividiu, cada um fez uma coisa, né? Programa de captação e edição, imagens, música, tudo isso aí que a gente colocou, tá no roteiro. A nossa equipe é composta por mim, Ana Cristina, pela Fabiane, pelo Erisvando e pelo Gabriel. E como referência, a gente utilizou um livro de gramática, né, dos anos iniciais, para tirar o conteúdo do nosso vídeo. E o roteiro ficou assim: primeiro vai ter uma pequena trilha sonora, uma animaçãozinha, e aí depois vem todas as partes do vídeo, que eu acho mais interessante mostrar primeiro o vídeo. Depois a gente pode discutir aqui o roteiro. Cris, deixa eu só colaborar com a parte técnica. Gabriel. Volta lá no comecinho, só para eu explicar sobre a montagem. Só para todo mundo saber como que a gente fez, né? Primeiro a gente utilizou o Windows Movie Maker mesmo, né? O software do Windows. A gente pensou em utilizar até outros softwares, mas como
foi preciso baixar e tudo, e às vezes estava demorando demais para fazer download, enfim, o Windows já tinha no computador, a gente usou o Windows Movie Maker mesmo, né? E aí usamos também o Canva.com gratuitamente, né, para fazer a construção da vinheta e tal, e depois usamos o CapCut para fazer algumas transições durante o vídeo. A gente até pensou em fazer a legenda pelo CapCut, mas depois a gente pensou assim, como vai ficar no YouTube, se a gente fizer a legenda no CapCut, vai ficar a legenda em cima de legenda, então vai ficar estranho, porque o YouTube ele vai fazer a legenda automática, né? Aí para captação do áudio, a voz, vocês vão perceber que é a voz da Cris. Então, como que ela gravou esse áudio, né? Pela ferramenta mais fácil que tinha, pelo celular, utilizando o Telegram. E aí a gente fez a estabilização do áudio, porque, né, áudio de celular e tal, tem que aumentar um pouco a frequência, enfim, a gente fez pelo Audacity. O Audacity fez uma estabilização do áudio, beleza, a gente colocou lá no Movie Maker e conseguiu fazer a montagem. E aí vocês vão perceber também que tem umas imagens de banco de imagens, a gente colocou lá, né? E essas imagens, elas são todas royalty free, né? São todas royalty free, pode usar. Portanto, que cite a fonte, eles pedem só para citar a fonte. Aí a gente tirou do Vidvo, né? Vidvo.net, que é um banco de imagens gratuitas, de vídeo, né? Um banco de imagens em vídeo gratuito. E a música foi a mesma coisa, a música também é royalty free, eles pedem só para citar a fonte, e aí a música é Ukelele, e a fonte é essa, bensound.com, tá? Só para explicar para todo mundo como que a gente fez. Pronto, Cris? Show, Gabriel, perfeito. Bom, gente, então é isso. Vou apresentar aqui para vocês agora um vídeo. Só um minutinho. Todos conseguem ver? Opa. Pronto. Só um minutinho, vou começar. Se vocês não conseguirem ouvir, aí eu vou pedir para te apresentar, tá, João? Porque no caso, para ouvir, viu, você tem que... Tu tá compartilhando a tela ou a aba? Estou compartilhando da tela. Então, tem que compartilhar a aba. Você tem que parar a apresentação e ir lá compartilhar a aba. Tente aí ver se você consegue. Senão... E aí, Cris, pode desligar o teu áudio, porque aí fica tudo... Você fica mutado no seu áudio, para melhorar. Ih, a Cris saiu. Deixa eu esperar um pouquinho ela voltar. Pronto, ela voltou. Estou aqui, estou tentando compartilhar. Só... Deu certo. Vamos ver se funciona. Tu desliga teu microfone, Cris, quando tu começar, para não ficar interferência. Tá sem áudio, Cris. Tá sem áudio o som da aba. Ativa o áudio aí, lá embaixo. Lá no YouTube mesmo. No YouTube mesmo. Tem um play, aí do lado tu vai ver que tá mutado o áudio. É o áudio do próprio YouTube. Pronto, aí. Pronto. Isso. Começa de novo agora. Pronto. Oi, galerinha! Na aula de hoje, vamos aprender sobre sílaba tônica. Mas, afinal, o que é sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade em uma palavra. Por exemplo, árvore. A sílaba ar é a sílaba pronunciada com mais intensidade. Então, esta sílaba é a sílaba tônica da palavra árvore. Como fazemos para contar as sílabas? É bem simples. Contamos as sílabas da direita para a esquerda, ou seja, do fim da palavra para o começo da palavra. E nós só contamos as últimas 3 sílabas. Então, mesmo que a palavra tenha mais de 4 sílabas, a gente só vai contar as últimas 3. Por exemplo, a palavra poema. Poema. Temos 3 sílabas. O mar
é a última, o E é a penúltima e o PO antepenúltima, contando sempre do fim para o começo. É importante lembrar que a sílaba é um som ou um grupo de som pronunciado de uma só vez. Então, as palavras são compostas por sílabas e todas as palavras têm somente uma sílaba tônica. Identificando a sílaba tônica da palavra, eu posso classificar as palavras em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. As palavras oxítonas são aquelas em que a sílaba tônica está na última posição, como nos exemplos: ator, amar, chorar, café. Já as palavras paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica está na penúltima posição, ou seja, contando do fim para o começo, elas se encontram na penúltima sílaba. Por exemplo, sombra, nuvem, monte, moderno, viúva. E, por fim, as palavras proparoxítonas, que são aquelas em que a sílaba tônica está na antepenúltima posição, como, por exemplo, dúvida, médico, árvore, dentre outras. Sabendo a classificação das palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, também poderemos trabalhar a regra de acentuação. Mas isso fica para uma próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Neto, desculpe aqui, eu estava testando algumas coisas aqui, né? Neto, faça a tua avaliação. Pronto, gente, eu achei muito organizado o trabalho, tá? O roteiro, né? Com muitos detalhes, né? Muitos aspectos que são relevantes para que a gente compreenda a construção, né? A edição do vídeo, tá? O vídeo também, muito o tamanho das palavras, a ordem, né, de organização, também um vídeo no tempo certo, achei perfeito, tá? Eu vou dar, não tem outra nota para dar que não seja um 10, viu, professor? Parabéns, viu, para a equipe. Ok. Então... Pois não? Não, professor, eu queria só agradecer a todos, né, por assistir, os que colaboraram, e ao João, não só pelas palavras, mas por toda a ajuda que ele deu aí no decorrer da semana também. Obrigada. Perfeito. Uma outra coisa também. A equipe, ela apresentou bem, fez um bom plano de aula, tá? E um roteiro, e eu sempre digo para vocês, já aconteceu casos na UFC da gente ter professor reprovado em concurso por não apresentar um plano de aula. Então isso é um detalhe que a gente nunca deixa, viu, João? A gente nunca deixa passar batido, tá? Eu mesmo já participei de uma banca, não fui eu a pessoa que reprovou, mas outro professor, ele imediatamente reprovou porque não viu o plano de aula, tá? Ainda que ele saiba do assunto, não significa que esteja apto para dar aula, porque se ele não conseguiu pensar nem 2 minutos. Foi assim que disse o professor. Ele não parou para pensar 2 minutos sobre a aula. E apresentar um plano de aula sobre uma videoaula é parte do produto da videoaula. Então, de qualquer forma, eu fico contente porque todos vocês que aqui estão
apresentaram um produto de videoaulas. Então, meus parabéns. E eu vi que nessa videoaula, talvez por ter observado nossos comentários na aula anterior, tá? Ou talvez até por ter observado as aulas da Dani mais, que a gente teve uma movimentação no site do LabPan que não foi uma movimentação normal essa semana. Então, eu acredito que muitos de vocês têm a consciência hoje do peso de uma videoaula. Tanto é que vocês colocaram nos créditos, os créditos, as pessoas que participaram, colocaram também os referenciais, tanto de software quanto os referenciais de ativos, tá? Então, eu creio que essa equipe não mereça outra nota que não seja o 10, tá? Pois é, a aula da Dani é uma ótima referência, inclusive ela não pode estar aqui, que ela está ainda acometida com a chikungunya, ela está melhor, mas ela está naquela fase das dores no corpo. Então, para ela poder estar amanhã no Brincar, que ela vai filmar o Brincar, tá? Que ela chegou, eu até tinha arranjado outra pessoa para filmar, ela falou, não, eu vou filmar, porque eu quero ir filmar, tá? Então, como ela se propôs a fazer essa ação com vontade e benevolência, então a gente agradece. Também aproveito para agradecer também, pelo dia do Brincar amanhã, que os meus alunos de pós-graduação, tá? Da FACED, do Renoem, alunos também da UFC Virtual, tá? Eles estão se mexendo mesmo, tá? E eu estou impressionado com o afinco deles, tá? Eu estou impressionado com o afinco, a boa vontade deles. Tem um aluno que hoje é um profissional de robótica, que inclusive ele participa do Brincar, porque quando ele estava terminando o doutorado, ele viu que foi muito importante para ele. E hoje ele faz uma categoria de jogos chamada Jogos Robóticos, que é um tipo de jogo que mais vende no mercado, seja em consultoria, seja em prestação de serviço. Tá certo? Então, pessoal, vamos começar a aula de hoje. Eu já vou carregar a apresentação de hoje. Tá certo? Eu sei que estou cansado, mas nós também temos algo para falar para vocês hoje. Tá certo? E eu parabenizo todos vocês pela participação nessa avaliação parcial com a produção de produtos fantásticos, tá? Então, hoje vamos falar, vai começar uma outra fase do curso, e nessa outra fase do curso, a gente vai falar sobre software livre, vamos falar sobre software educativo, vamos mostrar os softwares educativos, vamos mostrar as ações. Então, hoje vocês vão conhecer, inclusive, um pouco do que eu faço na FACED. Então, vamos falar sobre software livre e single board computer, computadores de placa única. Tá? Então, vamos lá. Software livre. Uma breve história sobre o software livre. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre uma revolução, que é o próprio software livre, e o que é software educacional livre. E graças à cultura do software livre, a gente vai falar sobre um outro projeto que a gente abraçou, que é o projeto que envolve single board computers, tá certo? Computadores de placa única. Então, uma breve história sobre o software livre. Então, vamos lá.
O que é o software livre? Software livre é o software que concede liberdade ao usuário para executar, acessar e modificar o código-fonte e redistribuir cópias com ou sem modificações. Sua definição é estabelecida pela Free Software Foundation, tá? Em conjunto com o projeto GNU. GNU significa GNU is not GNU, tá? Depois eu vou explicar essa autorreferência. Segundo a definição criada por Richard Stallman, fundador da Free Software Foundation, tá? Software livre é qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem nenhuma restrição. Isso está na página da Wikipédia, tá? De setembro de 2020. Tá? Então, consultando a página da Wikipédia, eu queria uma definição rápida e simples. Eles pegaram a definição do Richard Stallman, que é um dos maiores ativistas pela causa do software livre. Tá? E, basicamente, as duas organizações principais internacionais pela proteção e promoção do software livre é a Free Software Foundation e a Open Source Iniciativa Código Aberto. Tá? Atuam também para garantir os termos Free Software e Open Source sejam utilizados, que eles sejam utilizados de modo correto. A Free Software Foundation considera um software livre, tá, quando atende 4 tipos de liberdade para o usuário. Tá? Então, não adianta o nego, vamos dizer, fazer definições lindas sobre software livre, mas vai se resumir sempre às 4 liberdades. Tá? A liberdade que está colocada como 1 aí, mas a gente chama de liberdade 0, a liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Então, um software livre visa garantir a liberdade de execução do programa, tá? Para qualquer propósito. Tá certo? Então, você tem um propósito, vou lá já no grupo, você tem um propósito, então, pronto. Você tem um propósito, a liberdade de executar o programa é a primeira liberdade que você deve ter. A segunda liberdade de estudar o programa e adaptá-lo para as suas necessidades. E para estudar o programa, você precisa trabalhar com o código do programa. Tá certo? Você precisa reprogramar ele para adaptar ele, tá? Para as suas necessidades. Então, não pode se fazer isso com software proprietário. Tá? O software, por exemplo, do Windows, os softwares do Windows são softwares proprietários. Eu me lembro que um dos meninos, quando estava apresentando, né, ele falou que a equipe dele usou um determinado programa do Windows para fazer o vídeo. Qual que era o programa mesmo? Que eu não estou lembrando o nome. Qual que é o programa? Pois é, aquele programa, ele é gratuito. Mas ele não é um programa livre. Você não pode abrir o código-fonte dele e fazer alterações naquele código-fonte. Tá certo? Então, a liberdade para estudar o programa e para adaptá-lo para as suas necessidades envolve isso. E eu vou falar depois sobre alguns exemplos. Terceira liberdade, a liberdade de redistribuir cópias do programa de modo que você possa ajudar o seu próximo.
Então, digamos que o João precise de um determinado software que eu tenha desenvolvido. Então, na comunidade do software livre, ele deve ter o direito à liberdade de receber cópia do programa, de modo que eu possa ajudar ele com o seu propósito. Tá? Então, eu tenho que garantir isso para ele. A liberdade de modificar, aperfeiçoar o programa e distribuir estas modificações, de modo que toda a comunidade se beneficie. Então, essas 4 liberdades foram as liberdades iniciais que iniciaram uma evolução no final dos anos 1980 e no início dos anos 1990. O Richard Stallman, ele era um estudante de física, tá? Ele era um estudante de física de uma universidade. Então, quando ele ia fazer alguns experimentos no grupo de pesquisa em que ele estava, ele não podia usar livremente o software de simulação para fazer o seu experimento para a sua dissertação em física. Então, foi isso que começou a mover ele sobre essas questões, tá? Foi isso que acabou movendo ele, e ele acabou se movendo nessa direção de uma tal forma, ele ficou tão indignado com isso, que ele foi um dos caras que acabou influenciando muito o movimento de software livre. Então, basicamente, a gente pode dizer até que nos anos 60, os computadores de grande porte, utilizados quase exclusivamente em empresas e instituições governamentais, dominavam o mercado da computação. Nessa época, não era comum, do ponto de vista comercial, a ideia do software como algo separado do hardware. Então, não se dava valor para o software, tá? As pessoas nem viam o software como produto. As pessoas valorizavam financeiramente o hardware, tá? Então, imagine que você tem aqui um respeitável CPD, você tem aqui os operadores do CPD, o Centro de Processamento de Dados, operando esse cabo que está operando um terminal burro, que é o monitor de vídeo e o teclado apenas, mas onde são processados os dados é nessa geladeira grande aqui. Essas geladeiras gigantes que estão aqui, tá? Eles são os computadores. Computadores de grande porte recebiam o nome de mainframe, tá? Naquela época. Então, esse era o modelo da computação dos anos 60. Tá? O cara, vamos dizer, de terno, gravata ou avental no CPD, tá? Operacionalizando isso aqui, que devia valer na época milhões de dólares, tá? Mas que hoje em dia essas coisas aqui têm a potência menor que o nosso celular. Operavam 4 gigabytes. Tá? Nosso celular opera, o meu que eu estou usando para gravar a imagem, ele opera 56 gigabytes. Tá? Tem 1 tera de memória RAM. Tem 1 tera de memória de cartão. Substitui o HD. Aqui. Eu posso gravar um vídeo inteiro com ele. Então, veja que nesse caso, nós estamos visualizando, tá, essa ação. Eu, como garoto que fui nos anos 80, o meu sonho era trabalhar num CPD, tá? Então, como o meu sonho era trabalhar num CPD, com 12, 13 anos de idade, eu já mexia com computadores, tá? Junto com um colega meu, a gente começou a aprender computação com revistinhas de computação, tá? Que antigamente a gente tinha revistas com código-fonte para você programar os computadores. E ele, como ganhou um CP500, né? Ele, como ganhou um CP500, eu sempre estava na casa dele,
né? A mãe dele me chama até hoje de sobrinho, né? E a gente não tem nada de parentesco. Mas a gente queria ver as coisas funcionando nessa tela. Então a gente fazia o quê? Comprava essas revistinhas e copiava praticamente o código-fonte para a linguagem BASIC. Depois de pronto, a gente compilava, que era mais 1 hora. E depois de compilado, o prazer nosso era executar. Naquela época era a cultura do disquete. Levava 20 minutos para o disquete carregar um jogo, quando às vezes o jogo cabia num só disquete. Quando o jogo cabia em 2 ou 3 disquetes, você tinha que carregar um, carrega o 2, carrega o 3 e assim ia. Tá? E a gente começou a aprender a programar fazendo coisas assim. Aquele código que estava pronto, se tinha uma variável que era 2.000 passos à direita, tá? Então eu quero ver se aprendo o que eu posso fazer se eu colocar 1.900 passos. Então era assim que a gente aprendia computação, tá? Mudando o código, tá? Muita gente da minha época, que inclusive era da computação, tá? Daí foi para cursos como matemática, física, porque depois acabou vendo que tudo que era interessante, você programava, era nos cursos de matemática e física, né? Tudo que eram os experimentos interessantes estavam nesses cursos, os de matemática, física, química. Então, muita gente hoje que é profissional nessas áreas começou na área da computação. Começou aprendendo a área da computação. Diga, Neto. Inclusive eu, professor, eu comecei fazendo bacharelado em computação na UFC e migrei para física. Né, foi na Unesp. Né? Eu fiz o vestibular para matemática, daí depois eu fui para a Força Aérea. Eu passei no concurso da Força Aérea, daí eu fiquei 1 ano lá. Como eu praticava judô na Força Aérea, eu sofri um acidente e sofri uma lesão no olho. Daí eu não poderia mais ser piloto. Como não poderia mais ser piloto, o pessoal me jogou para a intendência durante mais um semestre. Quando me jogaram para a intendência, eu fui parar em São José dos Campos, no ITA, né? E no ITA eu pude ver algumas disciplinas sobre matemática que eu acabei me apaixonando pela matemática. Então, daí depois eu saí da Força Aérea e fiz o vestibular em matemática. Tá certo? Então, foi assim o meu contato com a universidade. E eu estava falando até para a Mazé. Muita gente pensa que o meu contato com a educação matemática foi pela matemática, mas não foi pela computação. Tá certo? Foi pela computação. E o meu contato com a pedagogia, mais uma vez, mudou as coisas, porque quando fui para desenvolver software educativo de matemática, tá? Eu percebi que quem desenvolvia esses softwares eram ou pedagogos ou psicólogos, ou muitas vezes eram pedagogos ou psicólogos que tinham a formação em matemática e trabalhavam com alguém da computação. Então eu quis também entender a matemática por conta disso. Então eu comecei na pedagogia, trabalhando com o professor Wagner Andriola, psicometria. Comecei a trabalhar com ele. Depois, nós fomos trabalhar com o professor Hermínio. Eu fui trabalhar com o professor Hermínio, fui até, segundo ele, o primeiro bolsista dessa última leva do Multimeios, que faz mais ou menos 27 anos. Tá certo?
E aí, no fim das contas, acabei aprendendo informática na educação, informática educativa, aprendendo outras coisas. Então, veja bem, sempre buscando aprender alguma coisa, a gente acaba aprendendo um conhecimento agregado. E é importante que a gente avalie quais são os conhecimentos agregados que a gente aprende. Porque esses conhecimentos agregados, eles podem amanhã ser muito importantes nas nossas vidas. Tá? Eu estou vendo, por exemplo, agora, que as questões que envolvem jogos, que eu aprendi nesses últimos 15 anos, com pessoas como Marcos Teodorico, nos eventos dele e tudo mais, me ensinaram também muitas coisas, inclusive coisas que me permitem trabalhar com jogos robóticos. Então, o Stallman também não foi diferente. Ele era um cara da física. Quando ele viu essa restrição de se trabalhar com software de simulação em física no laboratório em que ele trabalhava, então ele ficou indignado, tá? E naquela época, nos anos 60, o software ele era entregue junto com o código-fonte, tá? O software ele era entregue junto com o hardware, tá? E muitas vezes ninguém dava valor financeiro àquilo. Existia um grupo de usuários que compartilhavam código e informações. Era muito comum compartilhar o código e as informações, afinal, a humanidade produziu tanto o código quanto as informações. Assim, no início do software, o software era livre, pelo menos para aqueles que tinham acesso à tecnologia da época. Então, na década de 60, os laboratórios eram modelos como esse, tá? Então, eram computadores, por exemplo, Univac, esse é o Univac 1101, era para uso corporativo, não havia perspectiva de uso pessoal, geralmente se trabalhava em geração de folha de pagamento e relatórios de movimentação financeira, e controle e processamento bancário. Não havia espaço para desktop. O hardware valia mais que o software. E os mainframes, eles eram considerados superiores aos microcomputadores nos anos 60. Até porque não havia microcomputadores ainda. Poucos aplicativos, poucos sistemas operacionais, era a época dos CPDs. Em outras palavras, o pessoal trabalhava em laboratórios de informática e não sabiam muito bem o que fazer com aquele treco. Não se sabia muito bem o que ia se fazer. Trabalhávamos com terminais burros, que era o teclado e o monitor de vídeo para receber a informação e o teclado para incluir a informação. O processamento era aqui, nos mainframes. Tá? Vejam os discos aqui, né? Aqui eram as fitas Kramers, que era o HD da época. Né? A IBM era líder de mercado, ignoravam o software como produto, e aí aparece uma oportunidade de mercado. Essa oportunidade vai ser no software. Aqui já são, na década de 70, mini computadores. Tá? Eu não chamaria nem de microcomputadores, eles eram mini computadores pessoais. Eram mini computadores pessoais, do tamanho de uma geladeira. Era um mini computador. Não tinha nem monitor de vídeo. Era um mini computador. Esse aqui tinha uma impressora, pelo menos. Esse aqui tinha uma estrutura impressa aqui. Esse aqui também tinha uma estrutura para fazer impressão aqui. Tá? Então, esse aqui tinha pelo menos um monitor de vídeo. E aqui estava a parte dos computadores. Tá? E aqui, por exemplo, já é um caso dos computadores. Diga, João. A Cristina Souza está perguntando, professor, se passava quanto tempo para ligar.
um computador desse para um computador desse nos anos 60 para ligar, ele até que não demorava muito, não, eram uns 10 minutos. Eram uns 10 minutos para ligar um bicho desse. E o software também era proporcional à capacidade dele, né? A capacidade deles era 10 minutos, era pouco tempo. Tá? Eu sei que vocês vão dizer, é muito, realmente é muito. Mas era para eles consideravam um tempo pouco. Quando você conhece o pessoal da computação antiga, você vai ver que é um pessoal muito paciente. Você vai ver que o pessoal de computação antiga vão ser uns velhos bem pacientes. Tá? Que vai ser uns velhos que vão falar, eu tinha que esperar um programa compilar uma tarde inteira. Tá? Nos anos 2000, já era melhor a situação, viu? Esse aqui, por exemplo, é o Altair, dos anos 70. Ele é o primeiro microcomputador pessoal. Um 8800. É um microcomputador projetado em 1974 pela MIT, que não é o MIT, que não é o MIT. É baseado na CPU 8080 da Intel. O interesse cresceu rapidamente depois que apareceu na capa da edição de janeiro de 1975 da Popular Electronics, que era uma revista que para nós era a homepage da época. Tá certo? E foi vendido por correspondência através de anúncios lá na Radio Electronics. A Popular Electronics, ela também passou para os anos 80. E, por incrível que pareça, as novidades da Popular Electronics, que saíam nos anos 70, eram lidos por nós, que estávamos nos anos 80. Para você ver a dimensão de atraso que nós tínhamos aqui no Brasil. Às vezes uma publicação saía lá nos anos 70, a gente recebia muitas vezes para leitura 7 ou 8 anos depois. Tá como se fosse uma novidade. Tá? O Altair é amplamente reconhecido como a centelha que deu início à revolução do microcomputador, como o primeiro computador pessoal de sucesso. Beleza, eles fizeram o Altair. Tá? O Altair não tinha um HD externo, funcionava com disquete. Então, quando os usuários receberam o Altair, o que eles fizeram de interessante com o Altair? O que vocês imaginam que eles fizeram de interessante? Fizeram nada. Nada. Porque eles não sabiam o que fazer. Tá? E muitas vezes, nos disquetes, tinha no máximo o Unix, que era o sistema operacional. As pessoas usavam o sistema operacional, cansavam de usar o sistema operacional, e daí deixavam o computador Altair de lado. Tá? O primeiro uso dessa tecnologia dependeu de uma outra coisa. O Bill Gates. Vocês sabem quem é o Bill Gates, né? Não é o Steve Jobs e também não é o Elon Musk, né? Mas o Bill Gates, ele descobriu que poderia dar um uso a esse computador. Então, veja só, ele foi à casa de um rapaz que estava desesperadamente vendendo um sistema operacional por 30 mil dólares. Tá? Na época. 30 mil dólares equivalia a 100 mil reais. Por sorte, o Bill Gates ele tinha um dinheirinho que ele juntou, que era dos pais dele, para ele poder estudar em Harvard. Tá?
Então, ele pegou um colega que emprestou mais $10 mil e falou: vamos lá comigo, você vai comprar isso aqui. Você não vai se arrepender, você vai ser meu sócio. Vamos comprar esse sistema. Comprou o sistema. O cara vendeu por $30 mil. Tá? Então, daí ele foi para a casa dele, testou no Altair que ele tinha. O Altair que ele tinha vinha com uma impressorinha. Então, ele testou os dados lá, que coisa fantástica. Daí, ele já revendeu o sistema MS-DOS junto com o sistema BASIC que ele tinha comprado de um menino em Harvard. Esse BASIC era o BASIC que a gente usava nos anos 80 para fazer programas de computador, os quais vinham em revistas com o código do computador. Tá? Então, aqui uma página da Popular Electronics. Essa revista eu comprei por R$50 na época. R$50 não, 50 cruzeiros. Tá? Eu não sou da época do real. Cruzeiros não, 50 cruzados. Né? Então, veja só, nem a moeda eu lembro direito, mas era bem carinho para a época. Tá? Tanto é que eu levei uma bronca do meu pai quando comprei essas besteiras do mundo eletrônico. Então, a Altair foi o primeiro computador pessoal com custo relativamente básico para o usuário. Custava $15 mil. Tá? Isso era um custo razoável para o usuário. Também foi graças a ele que a Microsoft criou o software proprietário, criando programas como o BASIC e o DOS. E o que foi que o Bill Gates fez durante esse tempo que ele ficou em Harvard? Ele produziu artigos porque ele era do curso de comunicação, de administração. E um dos artigos que ele produz foi defendendo o software proprietário. Então, ele vai pôr que o software devia ser proprietário, porque há um investimento de tempo e trabalho ali, e por esse motivo, o programador deveria receber pelo software e tudo mais. E a partir disso, desses artigos que ele fez, tá, que ficaram muito conhecidos, a comunidade da computação aderiu à ideia, a comunidade dos Estados Unidos de liberdade de expressão, ela é totalmente aberta para que você fale qualquer merda, tá? E acharam o artigo dele também interessante. E a partir desse momento, os programas de computador passaram a ser vendidos. Se cria o mercado de software e surge a partir daí uma das maiores fortunas do capitalismo atual. É neste princípio que está o pulo do gato, o que torna Bill Gates o homem mais rico do mundo. Tá? Então nós vemos duas pessoas que querem nos vender hoje a imagem, tá? Como se fossem adversários. Tá? Então nós temos aqui o Steve Jobs, que foi o dono da Apple, tá? E temos aqui o Bill Gates, que é o dono proprietário da Microsoft. Ambos, segundo o próprio mercado, teriam competido entre si. Mas ambos foram defensores de uma coisa só: o software proprietário. Eles conseguiram fazer uma coisa interessante. Conseguiram colocar o computador numa caixinha pequena. O Bill Gates nem isso, ele conseguiu fazer um acordo com o dono da Altair, tá? O cara que vendia esses computadores, e falou: se o pessoal não compra esses computadores é porque você não tem softwares que funcionam com ele. Então faça com que o meu disquete vá com eles quando vender. Aí começou a vender de uma hora para outra os computadores Altair. E o dono da Altair não sabia o que era isso. Tá?
mas foi porque o Bill Gates descobriu a seguinte lógica, tá? O computador precisa do software para poder funcionar. E ter um sistema operacional é o suficiente em tese, mas se eu fizer aplicativos como Basic, aí as pessoas vão querer utilizar. Então isso foi o que popularizou o computador, tá? Ter saído também na Popular Electronics. Que aí eu elogio essa revista porque ela já vai nos dar aqui o modelo de homepage, inclusive. Inclusive, há pessoas que vão analisar na história da mídia a comunicação da informática, observaram que, inclusive, o Popular Electronics tem a mesma cor do link, azul. E os temas que estão aqui em azul são os temas de destaque. Tá certo? Então é interessante que foi um momento em que estava se inventando não só o recurso software, mas o recurso da comunicação eletrônica desses softwares. Tá? Então, aqui estão os caras que lutaram por essa bagaça, mas que, ao mesmo tempo, deram um golpe de mercado em todo mundo que queria usar um microcomputador. Tá? E isso gerou as maiores fortunas. Ok? Porque, por exemplo, na Apple, me fala o que é de graça na Apple. Me fala o que é de graça na Microsoft. Muita coisa hoje você usa de graça. Mas usar de graça não significa que é um software de código aberto. E muita gente confunde, tá? Confunde código aberto, que é open source, com a palavra freeware, tá? Freeware é sem preço, é de graça. Free, em inglês, é uma palavra dúbia. Pode significar que o produto é de graça e pode significar liberdade de expressão. Geralmente, os americanos confundem as duas coisas. Confundem a liberdade de expressão com a liberdade propriamente dita. Tá certo? Então, as pessoas estão vendo a competição e rivalidade entre as empresas de software proprietário. No entanto, na história da humanidade nunca ocorreu tamanha acumulação de capital, enriquecimento ilícito, como na época do software proprietário. Os computadores e seus sistemas foram desenvolvidos ao longo de séculos pela comunidade acadêmica, pelos cientistas e engenheiros. A internet foi desenvolvida com o esforço de milhares de cientistas intelectuais ao longo do século. É justificável que tal saber não seja livre? Então é o primeiro questionamento. Esse questionamento o Stallman vai fazer. Tá? Então, na década de 80, vamos ter microcomputadores pessoais, os computadores vão ser portáteis, apesar desse negócio caber numa mesa inteira, ele é tido como algo portátil. Esse é o modelo XT da IBM, o CP500, esse daqui é o concorrente do CP500, tá? Popularização dos PCs. A nova cultura de informática é uma cultura em que você compra em vez de programas, tá? E essa cultura de informática, tá? Em que o hardware de informática fica mais acessível, ela considera o software um produto, tá? A ser vendido. E o software passa a ser valorizado. Na cultura do software proprietário, vira moda, tá? Virou uma moda. Então, as pessoas queriam ostentar, elas falavam que tinham a cópia de um ou determinado software em casa. Surgem com isso novas fortunas no Vale do Silício. E também surgem novos céus, tá?
Surgem sistemas de mainframe que são abandonados, tá? Termina a Guerra Fria. No Brasil, termina a lei de informática, que existia antes para defender empresas brasileiras como a Cobra Computadores, tá? E para defender o CEPRO. No fim, a Cobra faliu, só sobrou a empresa chamada CEPRO, que até quiseram privatizar esse ano. Mas o CEPRO ele é muito importante ainda, tá? Ele desenvolve softwares, por exemplo, como o software da Receita Federal, do Imposto de Renda, que eu ainda não fiz, tá? E começamos a ter discussões sobre direitos autorais no MIT, tá? Aqui é o CP500, que era o que o meu amigo tinha. Não é a foto exatamente dele. Eu peguei essa foto nesse link que está aqui, tá? E agora vamos lá para o conceito de software livre. Então, uma revolução, o software livre. Richard Matthew Stallman, Manhattan, 16 de março de 1953. É um ativista, fundador do movimento do software livre, do projeto GNU e da Free Software Foundation. Um aclamado programador e hacker. Seus maiores feitos incluem o Emacs, o GNU Emacs e mais tarde o GNU Compiler Collection e o GNU Debugger. É também autor do GNU General Public License. Ele vai ser o autor da licença geral pública, que é a GPL. Quando a gente fala da licença GNU/GPL, estamos falando de uma licença que licenciou vários softwares abertos, vários softwares livres e também o sistema operacional Linux, que foi desenvolvido por Linus Torvalds, tá certo? Na Europa. Desde metade dos anos 90, Stallman tem dedicado a maior parte dos anos 90, tá, para o ativismo político, defendendo o software livre e lutando contra a patente do software e a expansão da lei de copyright. O tempo ainda ele devota o tempo dele à programação, que é gasto no GNU Emacs. Ele se sustenta com aproximadamente metade do que recebe em suas palestras. Em 1971, ainda calouro, desculpe, ele nasceu em 70, eu nasci em 72. Em 71, ele ainda calouro, na Universidade de Harvard, onde se graduou em Física em 74, Stallman era programador do Laboratório de Inteligência Artificial do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e tornou-se um líder da comunidade hacker. Nos anos 80, a comunidade hacker, que até então dominara a vida de Stallman, começou a se dissolver. A emergência do software portável, software que podia ser feito para funcionar em tipos diferentes de computador, era então um problema para o modelo de negócio dos fabricantes de computador. Para impedir que seu software pudesse ser usado em computadores dos seus concorrentes, os fabricantes pararam de distribuir o código-fonte e começaram a restringir a cópia e a redistribuição de seu software. O software restrito tinha existido antes, mas agora não havia nenhuma escapatória dele. Mas agora, né, como não havia escapatória dele, em 1985, Stallman publicou o Manifesto GNU, que estabeleceu sua motivação para criar um sistema livre, chamado GNU, tá? Que GNU significa o quê? GNU is not Unix, tá? Por que existe essa recorrência na frase GNU? Por que ela se repete? Tá certo? Sem necessariamente se repetir. A recorrência é um fenômeno da matemática e é um fenômeno da computação. Tá? A gente colocar numa fórmula
a recorrência para poder algo se repetir inúmeras vezes. Tá? Mas é que havia na época o proprietário do sistema operacional Unix quis dizer que o Stallman teria copiado o Unix. Tá? Perfeito. Vou abrir para ela. Pronto. Então, o Stallman, ele fez esse manifesto, GNU, mas muita gente não entendeu por que GNU. E por que GNU significa GNU is not Unix. Porque naquela época, o dono da Unix, ele quis dizer que o Linux foi copiado do Unix. E de fato foi. Mas só que o Stallman disse, olha, na tua licença de proprietário, tem uma cláusula lá que dizia que eu poderia olhar o sistema operacional. Eu olhei o teu sistema operacional devido a essa cláusula. Mas eu comecei a programação do Linux do zero, disse o Linus Torvalds. Então, assim surgiu o sistema GNU. E surgiu o termo GNU não é Unix. Tá? Por isso que o GNU é uma das representações do Nomics do Linux. Se costuma falar Linux GPL/GNU. Tá certo? Por conta dessa marmota que houve entre eles. Tá? Bom, havendo esse estresse entre as monas têm o seu estresse, tá certo? Criou-se, depois dessa fase de manifesto, dessa fase revolucionária, a Free Software Foundation, a Fundação do Software Livre, para unir programadores de software livre e para fornecer uma infraestrutura legal para a comunidade livre. E o que foi impressionante foi que a comunidade acadêmica, já em 1985-86, aderiu ao Linux e começou a seguir aqueles 4 princípios, fazendo novas distribuições Linux. Tá? Inclusive, surgiram, na época, distribuições educacionais. Tá certo? Devido a essa questão do GNU. Tá certo? Então, gente, o Stallman, ele mexeu nos BRIOS e criou uma licença nova. Uma licença para quem quer defender o seu software como software livre. E ninguém pode fazer nada quanto a isso. Tá? Os empresários não podiam fazer nada, porque ele foi, junto ao pessoal do direito do MIT, discutir essa questão como um direito tecnológico. Tá certo? O que é o software livre educacional? O que é o software livre educacional? Software livre não é só uma questão de técnica, é uma questão ética, social e política. É uma questão de direitos humanos que os usuários devem ter liberdade e cooperação. São valores essenciais do software livre. O sistema GNU implementa esses valores. E o primeiro do compartilhamento, uma vez que compartilhar é bom e benéfico para o progresso da humanidade. Isso está na página do GNU. Tá? Eu não estou inventando, está na página do GNU. Então, quais são os princípios que são considerados importantes por eles? O compartilhamento. Escolas devem ensinar o valor do compartilhamento dando exemplo. Software livre apoia a educação. Escolas devem ensinar o valor do compartilhamento dando exemplo. Software livre apoia a educação por permitir o compartilhamento de conhecimento e ferramentas. Conhecimento. Muitos jovens estudantes têm talento para programação. Eles são fascinados por computadores e ávidos de aprender, e muitos jovens estudantes têm talento para programação.
Eles são fascinados por computadores e ávidos de aprender como seus sistemas funcionam, e com o software proprietário, essas informações viram segredo. Então, os professores não têm como torná-la disponível para seus estudantes. Mas se o programa é o software livre, o professor pode explicar o básico e tornando-a disponível para os seus estudantes. Mas se o programa é o software livre, o professor pode explicar o básico e então, se ele quiser, entregar o código-fonte para que o estudante leia e aprenda. Então, entrega o código-fonte para que o estudante leia e aprenda. Isso permite você aprender o que é programação de fato. Ferramentas. Professores podem entregar aos estudantes cópias de programas que eles usam na sala de aula, de modo que professores podem... Bom, está se repetindo aqui 2 vezes de novo. Né? De modo que eles possam usá-los em casa para tratar software livre. Não é apenas uma questão de cópia, tá? É uma questão de autorização. Está autorizado e você é incentivado a utilizar esse software em casa e está autorizado a modificar esse software, tá? Responsabilidade social. A computação tornou-se parte essencial do dia a dia. A tecnologia digital está transformando a sociedade muito rapidamente. E escolas têm uma influência no futuro da sociedade. Sua missão é fazer com que o estudante esteja pronto para participar de uma sociedade digital livre, ensinando a eles as habilidades que lhes facilitam ter o controle de suas próprias vidas. O software não deve estar sob o poder de nenhum desenvolvedor, unilateralmente. Tá? Eu posso tomar decisões e ninguém mais pode mudar. Instituições educacionais não devem permitir que empresas de software proprietário imponham o seu poder sobre o resto da sociedade e sobre o futuro dessa sociedade. Independência. As escolas têm uma responsabilidade ética em ensinar a virtude, não dependência, de um único produto. Escolas, elas, além disso, precisam escolher software. O software livre é escolhido pela própria escola e ganha independência de qualquer interesse comercial e evita o aprisionamento por um fornecedor. Empresas de software fazem com que os proprietários da escola e universidades usem o software deles como um trampolim para que eles atinjam o sucesso. Tá? Então, essas empresas, elas muitas vezes viciam você a um determinado uso de um determinado tipo de software para você comprar um determinado tipo de produto. Veja o caso do Microsoft Office. Tá certo? Aprendizagem. Ao se decidirem sobre onde irão estudar, mais e mais estudantes estão considerando se a universidade ensina a ciência da computação e desenvolve software usando software livre. Software livre significa que os estudantes são livres para estudar como os programas funcionam e para aprender como adaptá-los às suas próprias necessidades. A aprendizagem sobre software livre também ajuda no estudo de ética, no desenvolvimento do software e na prática profissional. Economia. Esta é uma vantagem óbvia que vai interessar imediatamente muitos administradores de escola, mas um benefício, mas além disso, nós saímos do benefício superficial da economia. O ponto de vista principal desse aspecto é que está autorizado a distribuir cópias nos programas a um custo pequeno ou zero. As escolas podem, de fato, ajudar famílias em dificuldades financeiras, promovendo assim justiça e oportunidades iguais de aprendizagem entre os estudantes. Tá? Mas não é só essa economia que nós temos, não, em relação à aprendizagem. Em 2010, tá?
eu estava fazendo um curso na área da saúde, tá? E apareceu um pessoal no laboratório da minha ex-esposa, tá? Querendo que se desenvolvesse software, tá? Para um microscópio que só havia em um hospital da rede pública aqui, tá? Só que esse hospital, ele tinha esse microscópio ele permitia ver a célula do tamanho não só dos gametas, mas também do tamanho do DNA. Você podia ver o DNA enrolado, tá? E você podia ver os genes também. E era muito utilizado no Hospital da Criança para diagnóstico das crianças, tá? Só que aconteceu uma pane no sistema. E esse microscópio, ele funcionava com um notebook, tá? Que veio com ele, com o sistema operacional Windows. E a empresa proprietária só viria da manutenção aqui se pagasse uma quantia de R$150 mil. Então, por isso, estava parado esse microscópio, tá? Daí, nós formamos uma equipe e fomos desenvolver um software de microscopia que fizesse a mesma coisa, tá? E fizemos o software, tá? Teve um custo, claro, os meninos trabalhavam com programação e trabalhavam em empresa, eles deixavam o horário de empresa deles para poder ceder o horário, então houve um custo mínimo. Esse custo mínimo, que foi a mão de obra dos usuários, ou melhor, dos desenvolvedores, foi de R$15 mil. E por R$15 mil, vendemos o programa, vendemos o software para esse hospital, tá? Então, quer dizer, por que eu vendi o programa? Para que, caso eles tivessem outra pessoa, amanhã ou depois, que quisesse desenvolvia aquilo. Inclusive, no dia do brincar, eu vou estar utilizando um microscópio digital que usa já o software que a gente desenvolveu naquela época. Tá certo? Questão da qualidade. Soluções com software livres, elas ficam estáveis, seguras e fáceis de instalar. Já estão disponíveis para a educação. Em todo caso, excelência de desempenho é um benefício secundário. O objetivo principal é a liberdade dos usuários quanto ao computador. Tomando um cafezinho para acordar. O FreeEduc, tá? É uma distribuição Linux, tá? É uma distribuição, é a primeira distribuição com uma proposta educacional. O projeto FreeEduc surgiu por volta de 1998, 99, como projeto educacional. Eles fizeram uma distribuição Linux em inglês, em francês, com softwares educativos. E colocaram na rede pública francesa e inglesa. Depois foi para a rede pública americana, em alguns estados. Outros estados não aceitaram. Você imagina por quê, né? São dezenas de programas que acompanham o FreeEduc, softwares educacionais, como de ciências, matemática e desenvolvimento lógico. Muito bom para ser utilizado em ambientes educacionais, além de, é claro, do OpenOffice e do GIMP. Tá? Então, aqui está o endereço da página do FreeEduc. Aqui, no caso, um sistema que se baseou no FreeEduc, o Linux educacional. É a distribuição Linux com recursos educacionais correspondentes ao FreeEduc do governo do Brasil. Tá? Ele foi baseado no FreeEduc
mas ele foi feito pelo governo brasileiro dentro do Ministério da Educação. Então, todo laboratório de informática recebia o seu laboratório já com o Linux educacional, a partir de 2004, tá certo? Só que, hoje em dia, tá, o Linux educacional quase não existe. Inclusive, a página para você poder baixar o Linux educacional, a última versão do Linux educacional, para colocar num computador, está na Universidade Federal do Paraná. Ok? Então, hoje em dia, as coisas estão paradas no Ministério da Educação, como se tivessem parado no tempo, em 2015. Em 2015, estava saindo a versão 4 do Linux educacional e estávamos com os softs daquela época. Este é um software, uma distribuição Linux, que nós fazemos no LabPan CD Maker. Ela é baseada no Linux educacional e, consequentemente, no FreeEduc. Utiliza uma placa single board. Utiliza uma placazinha única single board que é menor que o cartão de crédito. Apresenta ampla conexão com a web, pode ser utilizado no Orange Pi e pode ser usado em Raspberry Pi. Viabiliza o trabalho com recursos educacionais. Então, aqui, por exemplo, é trabalhando com GeoGebra, tá? Cadê o computador? O computadorzinho, ele está aqui. Ó, tá aqui no cantinho, é ele aqui. Tá? A gente apelidou ele de Computinho. Tá? Apelidou ele de Computinho. Não sabemos ainda que nome que a gente vai dar. O segundo Hermínio deveria prevalecer o nome Computinho, que é bonito, é agradável. Mas nós ainda, um menino da minha equipe de desenvolvimento, que está fazendo mestrado sobre o desenvolvimento disso, ele quer botar um outro nome. Então, como ele está desenvolvendo, fazendo a programação e participando disso ativamente, então a gente vai ter que votar a priori qual vai ser o nome do sistema operacional. Tá? Então temos apenas a versão 1.0, agora temos já a versão 2, mas não temos o nome do sistema. Utiliza o software educativo, tá? Essa é uma distribuição que usa o software educativo para a área de matemática, para a área de ciências, possui o LibreOffice, que eu acho melhor que o OpenOffice, é produzido na UFC e adaptado para sistemas que trabalham com robótica educacional. Então, aqui um pouco é a parte de software educativo de matemática dele. Alguns softwares educativos. Cada recurso desse, se a gente quisesse estudar, se tornaria, viu, João? Se tornaria uma dissertação ou tese, ou TCC, tá? Seja na matemática ou seja na pedagogia. Inclusive, tem um software aqui similar ao SPSS, que a empresa que desenvolveu, ela descontinuou, que eu gostaria até de voltar a desenvolver esse software. Tá? Aqui já a parte de escritório dele, a parte de escritório, que eu não vou chamar Office de Office, eu prefiro chamar de escritório. Então, a parte do LibreOffice, né? A parte de navegação internet dele. E aqui, carregando outros softwares livres, como o Luz do Saber. O Luz do Saber, é um software desenvolvido pelo meu colega, tá? Ex-colega de multimeios, o pedagogo e mestre em computação, Marcos Dionísio, que começou com a ideia de fazer um software
de alfabetização para trabalhar com as ideias de Paulo Freire. Tá? Então, Luz do Saber começou assim. Daí, depois, o município transformou Luz do Saber, tá, em um software online. E depois, o Marcos Dionísio transformou o Luz do Saber numa rede social. E essa rede social hoje está sendo mantida pelo governo do estado. Aqui está o endereço da página da SEDUC deles. Tá certo? Então, o Luz do Saber vem com atividades, jogos, exercícios de alfabetização e letramento para jovens e adultos. E é o software de língua portuguesa, software livre de língua portuguesa, que já aderiu enquanto rede social, tá? Mais de 10 milhões de pessoas em língua portuguesa. Então, se você for ver essa história, é uma história bonita, vale a pena ser contada, tá? Talvez eu peça até para o Marcos Dionísio um dia vir falar com vocês. Tá certo? Aqui, o Luz do Saber sempre considerou as questões de acessibilidade, tá certo? Aqui, por exemplo, como era trabalhado algum tempo atrás, eu sei que tem uma nova versão, tá? Aqui, no caso, você pode produzir livros, o aluno é incentivado a produzir livros, e os professores também, tá? Você tem módulos como Viver e Aprender, Criar e Inventar, São João II, São João II, São João nosso do Ceará, né? O Brincar e Ser Criança, lembrando que amanhã é o dia do brincar, tá? Seja na FACED ou seja na Casa Zé de Alencar, aproveite para brincar, tá? Vida e sustentabilidade, tá? Garanta o brincar como um direito da criança. E aqui a página do LibreOffice, tá certo? Que é um outro software livre que a gente pode usar. Eu, por exemplo, baixei tanto nos meus computadores que estão com Windows, quanto nos computadores que estão com Linux, tá? Aqui é a página da Free Software Foundation, aqui está o link, tá? O Neto está colocando aí para vocês. O que é um single board computer? Tá? É isso. Esse aqui é o computinho, quando a gente estava desenvolvendo ele antes de acontecer a pandemia, em 2019. Tá? O Neto daí entrou no mestrado com o projeto do computinho. Ele entrou no mestrado em tecnologia educacional. O computinho, ele está aqui dentro desse case que eu fiz aqui. E reparem que tudo isso aqui nós fizemos à mão, tá? Eu até pintei com spray preto, tá? Essa foi a primeira versão do computinho. Ela funcionou 900 dias aqui em casa. 900 dias. Na realidade, 953 nós vimos, porque nós desligamos esses dias para poder instalar na Casa Zé de Alencar. Aqui é uma placa Raspberry Pi 4, que antigamente era barata, mas agora, com o preço do dólar, essa placa custa R$1.700. Tá certo? Diga, João Neto. Eu já usei essa placa, viu, professor, com Arduino. Muito boa mesmo. É muito boa. Você nem sente a diferença praticamente assim, para aplicações não tão pesadas, né? Muito legal. E você pode integrar o Arduino, né? E boa parte dos computadores de hoje
São placas single bodies, tá? Que são embarcadas em computadores como esse aqui. Se você for ver aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem. Deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui para vocês verem. Aqui no caso, esse computador aqui, que é vendido pela CCE, ela tem uma placa single body e tem um processador Core i5. Porque existem várias placas single bodies. Tá certo? Várias placas. E as empresas estão optando em comprar essas placas na China. Então, hoje, por exemplo, existe cerca de 80 desenhos de placas single body na China. Então, um dos objetivos que eu tenho no LabPAN é a gente desenvolver uma placa single body. Diga, Neto. Professor, inclusive, a gente usou a impressora, a escola lá tem impressora 3D, né? A gente fez um case para ela. Conseguiu baixar o modelo do case e a gente fez e deu certo. Muito legal. Massa. Outras placas single body. Aqui é a Banana Pie, aqui é a Orange Pie. Veja que é tudo nome de fruta. É Raspberry Pi, é Banana Pie, é Orange Pie. Uma impressora 3D que é construída com uma placa single body. Então, aqui dentro dessa caixinha aqui, tem uma placa single body. Tá? Mas, veja bem, devido à questão do aumento de preço, não compensa mais vender um só computadorzinho. Então, uma ideia que nós estamos tendo, com energia solar, tá? A gente está terminando de desenhar, tá certo? Um servidor single body com 6 placas para recepção de energia solar que possa ser utilizado no campo, tá certo? Com um laboratório, tá? Single body para formação no campo, seja em comunidades de assentamentos rurais, tá? Seja para o MST e para ONGs, seja para comunidades de agricultores, tá? Então, a gente está pensando e estamos já com um modelo trabalhando essa ideia. Já estamos desenvolvendo isso. É que paramos tudo devido à Semana do Brincar. Mas eu acredito que até o final desse ano, a gente já tem um modelo desse. E principalmente devido a um problema que aconteceu com um colega nosso que teve um servidor queimado. Tá certo? Então, a nossa ideia é essa. E por hoje é só. Pessoal, por hoje é só. Perguntas? Vejam que eu estou hoje comemorando o Dia do Brincar, tá? Falando que nós vamos fazer o Dia do Brincar, eu, professor Marcos Teodorico, na Casa Zé de Alencar, tá? Venham para esse evento. Vai ser interessante para vocês, tá? Uma outra questão, se tem a Semana do Brincar também na FACED, aproveitem também a Semana do Brincar na FACED. O importante é a gente garantir o direito à educação e o direito ao brincar. É com vocês, gente. Perguntas? Olhem para o rosto do gatinho e perguntas. O gatinho vos faz perguntas. Aqui ninguém falar um pouco aqui. Professor, muito legal, viu? Todo esse roteiro, né? Desde o primeiro computador, realmente eu não conhecia. Foi uma senhora história da origem desses computadores. Realmente, esse material é um material muito precioso, viu? Parabéns aí, parabéns pelas atividades também que são desenvolvidas no laboratório, né? Sim, a ideia disso é depois a gente ver se faz um livro, né?
Exatamente. Eu nunca encontrei esse material em canto nenhum, é um material assim seleto mesmo. É baseado na minha vida prática, né? É baseado na minha vida prática. Então, eu acho que a gente pode aproveitar as coisas da vida, as nossas experiências, tá? Computação não é uma exclusividade, tá? Só de quem faz computação. Hoje é uma área aberta para vários profissionais. Eu conheço biólogos que são especializados em computação, eu conheço médicos especializados em computação, eu conheço educadores especializados em computação e eu conheço, né? Eu conheço diversos matemáticos, físicos e químicos que trabalham com educação. E o software aberto, ele abriu as possibilidades para o mundo, tá? Mas se a gente garantir um sistema educacional, um software educativo aberto, e que seja um software educativo, que tenha outros vários softwares educativos, como FreeEduc, tá? Como o Linux, o Linux educacional, tá? E como o Computinho, a gente está garantindo a liberdade para várias pessoas. Estamos garantindo liberdade de formação, de fazer várias coisas. No LabPan também a gente fez já fez kits robóticos de baixo custo e baixa energia. Inclusive, eu estou querendo desenvolver agora jogos robóticos, por influência do Marcos Teodorico, tá? Então, eu estou querendo desenvolver jogos robóticos. E eu gostaria de saber se futuramente vocês gostariam de colaborar com a gente. Tá certo? Então, agora, nós começamos a parte sobre software educativo, já mostrando o software livre, que deve fazer parte da formação de qualquer pedagogo, qualquer educador precisa saber sobre isso. Tá bom, gente? Alguma pergunta, gente? Então, agora, eu vou pedir para vocês, pela última vez, eu vou pedir, coloquem o nome completo e o número de matrícula no chat. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas, tá? Aqui nos 97,7. Muito mais música para vocês, tá? Então, gente, um ótimo fim de semana. Coloquem o nome e o número completo, matrícula. Vou pedir para o João ficar até o finzinho, tá? E daqui 10 segundos, eu vou terminar a aula.